já deve ter recebido em casa uma carta ou um e-mail, uma telefonema de associações oferecendo serviços aí de auxílio jurídico para conseguir atrasados aí do INSS, e esse tipo de informação, esse tipo de abordagem gera uma desconfiança das pessoas, e muitas pessoas já procuraram aqui o Jornal do Comércio para falar sobre isso, e elas estão certas. Isso aí é uma coisa que realmente a pessoa tem que ficar com o pezinho atrás. E para conversar sobre esse tema, a gente vai conversar aqui com o presidente da Comissão de Combate à Publicidade e Propagandas Irregulares de Advocacia da OAB, o senhor Marcos Lins. Ele vai falar um pouquinho para a gente do como é que é esse trabalho aí dos advogados e o que se deve, o que se não deve fazer. Marcos, quando a pessoa receber uma cartinha dessa aí, o que ela tem que fazer? Qual é a preocupação de um aposentado recebendo uma cartinha dessa de serviços aí? Nós temos que ter atenção que essa carta, esse oferecimento desse serviço para a associação, seja para o escritório de advocacia ou até mesmo advogado particular, essa prática a início já é irregular. O advogado ou a associação não pode mandar essa correspondência, essa carta, esse e-mail de forma pulverizada para a sociedade, que é uma prática defendida, proibida no Código de Ética da OAB. E então a pessoa que recebeu, o aposentado ou qualquer membro da sociedade que receber esse tipo de correspondência tem que estar atento, porque infelizmente em muitas oportunidades esse chamamento não tem um respaldo jurídico. Então o que nós da OAB encaminhamos é que procure a OAB, que procure um advogado de confiança, que não simplesmente atenda aquele chamamento desse escritório, dessa associação, porque, como eu disse no início, infelizmente muitas vezes não tem um respaldo jurídico, não existe uma decisão jurídica que vai respaldar aquela informação inicial dessa correspondência. Então, é defeso, não é aprovado pelo OAB esse envio pulverizado de correspondência. Então, já é uma atenção que deve ser tida, uma empresa ou associação, ou até mesmo um advogado, que envia esse tipo de correspondência. Independente do conteúdo, a primeira atenção que tem que se ter é que essa prática de enviar essa correspondência é uma prática ilegal, é um ilícito ético dentro do padrão da OAB. Esse é o primeiro ponto. E, por segurança, procurar um advogado de confiança daquela pessoa que recebeu a carta. Quer dizer, a pessoa recebeu uma carta dessa, procura um advogado de confiança, bem melhor. Isso. Porque ela pode estar sujeita a algum tipo de golpe se for atrás de uma associação como essa? Exatamente. Infelizmente, em algumas oportunidades, ou melhor, em várias oportunidades, a OAB já tem tomado conhecimento dessas práticas e muitas vezes não tem aquele respaldo. O cliente ou aquela pessoa interessada buscando receber um recurso, alguma possibilidade de um direito, procura essas associações, paga algum tipo de honorário, algum tipo de adiantamento de custo, ou até mesmo são obrigados, entre aspas, a se associar a essas associações e ao final não recebe aquele direito pleiteado. Então, o objetivo, o que deve ser feito com mais prudente é procurar um advogado de confiança, porque o advogado de confiança vai analisar fielmente aquele conteúdo daquela correspondência e saber se aquela pessoa se enquadra naquele direito e se possivelmente vai ter sucesso numa demanda judicial. Agora, eu procurei algumas associações dessas e eles falam que não cobram nada, só vão cobrar do cliente se o cliente ganhar aquela causa. Como é que o senhor vê isso aí? Veja, como eu disse, algumas associações, não estamos aqui querendo dizer que todas as associações trabalham de forma ilegal, ilícita. Não, algumas associações realmente representam as pessoas e têm o procedimento correto. Mesmo assim, não podem enviar esse tipo de correspondência de forma pulverizada. Mas dizem que não cobram honorários, os honorários ficam para o final. Mas com a entrada com a presença deles, sempre vai haver uma taxa para uma associação, durante o processo uma taxa de custa, e vai saindo recurso, e a pessoa, quando vai se dar conta, durante o tempo já pagou algum recurso, independentemente do resultado da ação e da promessa de honorário ao final. Então, ter atenção. E aquelas que efetivamente cobram a taxa? Porque tem umas que, não, a gente cobra a taxa aí para manutenção aqui da associação, para defender o interesse das pessoas. Isso é correto? Veja, isso aí, à primeira vista, temos que ver se essa associação ela é devidamente constituída, se ela tem o seu nascimento jurídico, se é uma associação de direito, muitas vezes é uma associação de fato. Então esse é um ponto, por isso a necessidade de procurar um advogado de confiança, que nem todo mundo vai ter acesso a essa informação, nem saber buscar essa realidade. Então essas associações que trabalham dentro da lei,
mesmo assim não podem enviar essa correspondência de forma pulverizada, eu repito, elas têm o direito, poderia ter o direito de algum valor para a manutenção da associação, não especificamente para conseguir o benefício daquela ação. Então, essa cobrança é uma cobrança irregular que não deve ser praticada no mercado. Ok, então a pessoa também, ela vai assinar documentos lá, enfim, na verdade essas pessoas vão pedir para essas pessoas assinarem algum documento, algum tipo de documento, enfim, não deve se assinar nada, qual é o procedimento que a pessoa deve ter? Esse é um grande perigo, porque o advogado ele precisa de procuração para responder, para trabalhar em nome do seu cliente. Então, muitas vezes, se você tiver acesso a uma associação ou um escritório de advocacia, friso, a gente está falando de associação, mas muitos escritórios de advocacia aqui em Pernambuco, e muitos também advindo de outros estados, estão realizando esse procedimento, que é combatido pelo OAB, pela nossa comissão, e pela Comissão de Combate ao Exercício Ilegal da Profissão. Então, esses advogados utilizam dessa ferramenta e, na hora, precisam dessa procuração. Então, o conteúdo de uma procuração é extremamente importante, porque pode aquela pessoa despreparada por um caminho jurídico assinar uma procuração com amplos poderes. Essa procuração pode dar poder até de receber um futuro dinheiro, um futuro recurso numa ação judicial. Então, mais uma vez, é importante você ter a confiança no advogado, não simplesmente aderir a uma carta, um chamamento desse e estar assinando, e quem sabe até um cheque em branco para um advogado ou para uma associação que trabalha de forma irregular. Então, para finalizar, receber uma cartinha dessa, procura outro, procura um de confiança. Exatamente. Esse é o posicionamento mais prudente. Receber uma carta, acha que se enquadra naquela situação fático-jurídica naquela carta, procura um advogado de confiança, procura a OAB, leva essa carta para a OAB para saber mais informações de quem está enviando essa carta, vai ser prudente e vai evitar, com certeza, podendo evitar com certeza um prejuízo financeiro grande no futuro. Ok, muito obrigado. Por nada.